Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui na Ezefid, fazendo uma tarefa da faculdade e lembrei que eu não tinha feito ainda a minha meta de 2 vídeos e o mês já está quase acabando. Então eu comecei, fiz o meu primeiro vídeo, se eu não me engano foi até no primeiro dia de abril, 1º de abril. E hoje já é 29 de abril. Então antes que acabe o mês e que eu me dê por me auto-sabotar, por não ter feito a tarefa, eu vou fazer tanto a tarefa da faculdade, quanto a tarefa que eu mesma me propus, que é gravar 2 lives por mês. No mínimo eu tenho que fazer. Posso fazer mais, devo fazer mais, mas ainda estou me policiando para não deixar de cumprir isso. E quase que eu deixo. O mês de abril já está quase findando e eu não tinha feito ainda. Então, hoje, 29 de abril, leitura de Provérbios 29, mas antes eu vou fazer uma atividade. Vou tocar a minha flauta doce barroca. Ela estava guardadinha e é uma coisa que a gente precisa, desenterrar os talentos que nós temos. Você tem talentos que muitas vezes você passa despercebido. Que talentos que você tem enterrado, que talentos, que dons que você não tem usado. E o que Deus dá, Ele não tira. Conhecimento, habilidades e talentos são seus. E você precisa usar a todo tempo. Eu estou falando isso e eu preciso viver isso também. Porque esse instrumento aqui, ele estava guardado. Eu usei ele essa semana no meu trabalho e estou usando agora para fazer uma tarefa da faculdade. Mas quantas outras coisas, quantas habilidades nós temos que muitas vezes nós fazemos como eu fiz com essa flauta. Eu deixei ela guardadinha, estava no estojo, aqui o estojinho dela, guardadinha, mas eu posso usar ela mais. Eu posso me desfrutar, eu posso conectar com Deus através do louvor, eu posso adorar a Deus tocando o meu instrumento lá na minha casa também. Eu posso adorar a Deus tocando esse instrumento aqui na faculdade. E isso são momentos que a gente muitas vezes não se dá conta. Que o tempo passa e você acabou mais um dia. Mais um dia, mais uma oportunidade que foi desperdiçada. Então que nós vamos usar, sim, os dons e as oportunidades que Deus nos dá. Porque quando a gente toma uma decisão e toma uma posição e executa, Deus tem propósito. Deus tem, como é que eu posso dizer? Favor. Tem favor de Deus quando eu estou ativa. Bem diferente quando eu estou prostrada, bem diferente quando o meu instrumento está lá guardado, bem diferente quando o meu instrumento está parado. E o talento está ali. O instrumento está ali. A habilidade está ali. E muitas vezes a gente não se dá conta que nós precisamos agir mais, tomar mais posicionamento e fazer mais. Eu acabei até mexendo aqui, desregulando a flauta, mas vamos lá. Um pouquinho. Um louvor que eu toquei muito, que eu ensaiei quase um semestre para tocar e gostei muito. E é uma coisa que eu gosto de fazer. Um trechinho só. Viram só? É treino, treino e treino. A gente precisa treinar até se tornar. A gente precisa estar no caminho e corrigir a rota. Muitas vezes, o que nos impede de chegar a algum lugar é estar parado, é estar prostrado simplesmente. Porque a partir do momento que eu entro naquele caminho, que eu caminho, e eu percebo os impasses, os desafios que aquilo ali me provoca, eu posso corrigir, eu posso melhorar. E é certo que eu vou chegar em algum lugar. Agora, quando eu me coloco na posição de parado, de prostrado, isso não acontece. É bem diferente quando a gente se posiciona, quando a gente fica parado. Então que a gente venha estar em movimento. O nosso corpo, ele é todo articulado. Não é à toa que ele é articulado, pois nós somos imagem e semelhança de Cristo, nós precisamos executar isso na nossa vida. Executar ação,
executar um movimento, executar com as palavras, com os pensamentos, com o corpo. Então que a gente venha assim, viver e transbordar, viver mais, contemplar mais. Eu estou aqui agora, tem um céu lindo aqui em cima dos meus olhos, tem uma natureza maravilhosa, eu sinto o vento batendo na minha pele. O vento aqui você não pode ver, mas os fios do meu cabelo estão diante dos meus olhos. E são tão coisas tão simples que a gente passa despercebido. É tanta correria. O nosso pensamento está sempre correndo atrás, está sempre correndo atrás de mais uma coisa, de mais uma coisa. E quando nos damos conta, acabou o dia. E o que de fato a gente deu conta? O que de fato a gente fez? Então eu vou ler Provérbios 29. Hoje, 29 de abril de 2025. Provérbios 29. Homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. O homem que ama a sabedoria alegra ao seu pai, mas o companheiro das prostitutas desperdiça os bens. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de peitas a transtorna. O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. Na transgressão do homem há um laço. Na transgressão do homem mal há laço, mas o justo jubila e se alegra. O justo se informa da causa dos pobres, mas o ímpio nem sequer toma conhecimento. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. O homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se zangue, quer se ria, não terá descanso. Os homens sanguinários odeiam ao sincero, mas os justos procuram o seu bem. O tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio guarda até o fim. O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. O pobre e o usuário que se encontram, o Senhor ilumina os olhos de ambos. O rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Castiga o teu filho e te dará descanso, e dará delícias à tua alma. Não havendo profecia, o povo perece, porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, todavia, não atenderá. Tens visto um homem precipitado no falar? Maior esperança há para um tolo do que para ele. Quando alguém cria o seu servo com mimos, desde a meninice, por fim ele tornará dar-se. Quando alguém cria o seu servo com mimos, desde a meninice, por fim ele se tornar-se-á seu filho. O homem iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. O que tem parte com o ladrão odeia sua própria alma, ouve maldições e não o denuncia. O temor do homem armará laços, mas os que confiam no Senhor será posto em alto retiro. Muitos buscam o favor do poderoso, mas o juízo de cada um vem do Senhor. A abominação é para os justos o homem iníquo, mas a abominação é para o iníquo o de retos caminhos. Então esse foi o Provérbios 29. Que eu e você venhamos ser, sim, luz neste mundo, que a gente venha usar os talentos que Deus nos deu, que nós não venhamos enterrar, mas que eles venham ser multiplicados, que nós venhamos ser multiplicadores nessa terra, da paz, da graça e do amor que Deus nos dá. Que Deus abençoe. Tenha um excelente dia.